Permaneçamos em pé um instante ao inclinarmos a cabeça para a oração. E agora, de cabeça inclinada, e espero que o coração também esteja inclinado, eu queria saber quantos aqui dentro, hoje à noite, gostariam de ser lembrados em oração quanto a algo em especial. Você gostaria de levantar a mão, dizer: Deus, dá-me hoje à noite aquilo que estou buscando? O Senhor o abençoe. Nosso Pai Celestial, agora ao humildemente nos aproximarmos deste grande trono de graça, pela fé entramos na região além, onde Deus e os anjos e os querubins e toda a hoste celestial estão reunidos, pois ele disse que nem pode haver um pardal que caia por terra sem que o Pai Celestial saiba. Quanto mais sabe ele aqui quando centenas de pessoas estão de cabeça inclinada e clamam a ti com pedidos especiais. Pai, olha para o mundo necessitado hoje à noite, pois somos um povo necessitado. E oro, Deus, que, porque nos reunimos aqui e expressamos a Ti a nossa fé num Deus vivo, o qual responde oração, saímos dentre o mundo do incircunciso de coração e de ouvido, saímos para viver uma vida separada e para viver confessando a nossa fé em Ti. E hoje à noite levantamos nossa mão e dizemos: somos necessitados. Amado Deus, responde cada um dos pedidos deles. E então, Pai, rogamos que Tu nos visite hoje à noite na palavra. Vimos aqui para correção, para entendimento, para que saibamos justamente como viver neste presente dia. O que esperar, o que fazer, pois sabemos que a vinda do Senhor se aproxima, de acordo com todos os sinais que os profetas predisseram. Estamos nos aproximando do tempo, Senhor, quando completa libertação será dada aos Teus filhos. Deus, permite-nos cada um estar aí, Pai. Possa não haver um que falte. Esse é o nosso propósito em estarmos aqui, Senhor. Nós Te amamos e estamos procurando nos preparar para essa hora. Fala conosco, pedimos novamente hoje à noite. E cura os enfermos. Todos os enfermos e os aflitos que estão aqui dentro do edifício, rogamos que Tu os cures, Senhor. E principalmente aqueles com necessidades espirituais. Rogamos que Tu salves cada alma perdida. Enche cada crente com o Espírito Santo e renova a força e o poder em Teus filhos que creem. Concede estas coisas, Pai. Pedimos muito porque Tu disseste para pedirmos. Pedi abundância. Pedi grandes coisas, muitas, para que o nosso gozo seja completo. E as pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Sem dúvida, considero este um grande privilégio hoje à noite de estar de volta aqui na plataforma, novamente aqui nesta escola de segundo grau, de ver esta boa gente que está reunida para ouvir o Evangelho. Peço a misericórdia de Deus para me ajudar a contar-lhes a verdade, o tanto quanto eu conheça a verdade. Ele ainda pode fechar a boca do homem da mesma forma que ele pode fechar a boca do leão. E se eu algum dia tentar dizer qualquer coisa que seja errada e contrária à vontade dele, minha sincera oração é que ele feche a minha boca para que eu não diga. Pois verdadeiramente quero estar no céu eu mesmo, e nunca estaria lá, e além de tudo isso, eu seria um falso líder, alguém que fez algo falsamente. Se eu faço é porque não estou consciente. O Senhor os abençoe. Agora, amanhã de manhã, se for da vontade de Deus, pretendo falar sobre aquele assunto, casamento e divórcio. E esperamos que vocês venham e tragam seus lápis e papéis. Não demoraremos muito, mas eu gostaria de... Esse foi o propósito de eu estar aqui primeiro, em Indiana, que lhes prometi isso. E vou tentar amanhã de manhã. Se não conseguir amanhã de manhã, conseguirei amanhã à noite. Mas vou tentar amanhã de manhã, querendo o Senhor, falar sobre tal assunto.
as duas maneiras de pensar e que Deus nos ajude a conhecer qual é a verdade. Apenas conhecer qual é a verdade para que possamos andar na verdade e na luz. Sabe, eu tinha um velho amigo de cor, ele disse, irmão Billy, eu não quero nenhum problema no rio. Ele disse, quero estar com minha passagem em mãos, e quando o apito soprar, não quero nenhum problema aí. Pedi ao Senhor faz bastante tempo, se houver alguma coisa errada, que me deixe acertar isso agora mesmo. Disse, porque estará escuro e tempestuoso naquela manhã, quando a embarcação partir para o outro lado. Disse, não quero nenhuma interferência, quero resolver tudo agora. É para isso que estamos aqui, para procurarmos resolver todas as interferências para que entremos a bordo naquela hora. Agora, não falarei muito tempo a vocês hoje à noite, porque temos 2 cultos amanhã. E então logo saio para outro lugar, para outros mais cultos. Mas agora, no livro de Deuteronômio, desejo ler no capítulo 16 os primeiros 3 versículos de Deuteronômio 16, 1 ao 3. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa, Senhor teu Deus, no 4º mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e de vacas, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Agora, meu assunto hoje à noite é o lugar de adoração escolhido por Deus. Se você notar, o mês de A-B-A-D-B-E aí quer dizer abril. Foi no mês de abril que foram tirados. E agora a coisa estranha é que nós, hoje à noite, como adoradores de Deus, neste dia em que vivemos, e encontramos tantas ideias diferentes das pessoas. E enquanto houver ideias diferentes sobre coisas, há perguntas diferentes. Tem que haver uma resposta verdadeira para cada pergunta que se faz. Se eu fizesse a pergunta, o que é isto? Bem, diriam, uma carteira. Para que serve? Está vendo? Agora, aí alguém talvez diga, não é uma carteira, é uma tábua. Bem, é uma tábua, no entanto, é uma carteira. Veja você, tem que haver uma resposta verdadeira para isso. E se eu fizesse uma pergunta sobre qualquer coisa, tem que haver uma resposta verdadeira. Pode haver algo parecido com isso, mas tem que haver uma resposta verdadeira, direta, para cada pergunta. Então, portanto, toda pergunta que surge em nossa vida, tem que haver uma resposta verdadeira, correta. E agora, hoje, ouvimos dizer tanta gente nossa no mundo hoje. Sendo missionário, fiz várias viagens além-mar e em torno do mundo. Estive em contato com muitas religiões diferentes, tais como budista e maometana, e sikh, e jainista, e outras mais das religiões do mundo. E então, aqui em nossos próprios Estados Unidos e em outros países estrangeiros, me encontrei com todas as nossas várias igrejas, tais como nossas igrejas denominacionais, começando com a católica romana primitiva, e então a grega, e assim por diante, e os vários ritos, e então para todas as eras denominacionais, das 900 e tantas denominações protestantes. Agora, cada uma delas, claro, podia-se ver a ideia delas, e não posso culpá-las. Cada uma afirma ser a verdade, que ela tem a verdade. E as pessoas que pertencem a essas igrejas deveriam crer nisso, porque estabeleceram seu destino eterno, baseado no ensino dessa igreja. E são tão diferentes umas das outras, a ponto disso formar 900 e tantas perguntas diferentes. Portanto, sendo 900 e tantas perguntas diferentes, tem que haver uma resposta correta.
E eu gostaria hoje à noite que nós, sendo que estamos procurando ir para o céu e nos encontrar com o nosso Senhor Jesus, o qual todos nós amamos, eu gostaria de esquadrinhar as Escrituras para encontrar isso. Agora, se for uma pergunta sobre a Bíblia, então deveria ter uma resposta da Bíblia. Não deveria vir de um grupo de homens, de certo companheirismo, ou de algum educador, ou de alguma denominação. Deveria vir direto da Escritura, onde é o lugar de encontro de Deus, de adoração. E sem dúvida que, sendo Deus, existe um lugar de encontro em algum lugar onde Ele se encontra. Agora, encontramos aqui que em Deuteronômio, aqui, no começo, que Moisés recitava a Escritura, as coisas que ele lhes tinha dito, de como ele os tinha tirado com um grande braço forte do Egito e a princípio o estabeleceu. Eles foram chamados o povo de Deus até que saíram do Egito, e então foram chamados a Igreja de Deus. Porque uma igreja é que congrega, ou na realidade a igreja significa os que foram chamados para sair, aqueles que foram chamados para sair. E eles saíram do Egito com o fim de serem a igreja. Agora Deus lhes disse, quando eles, antes de estabelecerem o templo e tudo quanto fizeram, escolherei o lugar de adoração a mim, e nele eu colocarei meu nome. E esse era o único lugar que Deus se encontraria com qualquer pessoa. Foi por sua própria escolha. Ele escolheu o seu lugar, e onde ele escolheu o seu lugar, ele colocou o seu nome. O segundo versículo aqui nos diz que ele colocaria o seu nome no lugar que ele tivesse escolhido para nele o povo adorá-lo. Agora, o negócio é que queremos encontrar onde fica esse lugar. Com 900 e tantas ideias diferentes, sendo que estamos deixando de falar de toda a religião pagã e apenas falando de religião cristã, o que tenho sentimento pelos pagãos, ou certamente que não iria lá e falaria com eles, mas eles estão errados. O cristianismo é a única religião que é verdadeira. É o cristianismo. E estou dizendo isso não exatamente porque sou cristão, porque creio que isso é a verdade. É a única religião que está certa. Estive no túmulo onde toca seu cavalo branco a cada 4 horas, onde Maomé, um grande sacerdote e líder, logo depois de Cristo, supostamente era profeta, e não duvido que fosse, logo depois dos irmãos Macabeus. Mas quando ele morreu, afirmava que ressuscitaria e conquistaria o mundo todo. Agora, mais ou menos a cada 4 horas, mudam de guardas e deixam um cavalo branco ao túmulo dele. Eles têm por 2000 anos, esperando que ele ressuscite e conquiste o mundo. Mas você vê, e você vai a Buda. Buda viveu há muitas centenas de anos atrás, cerca de 2300 anos atrás. O Deus do Japão. E de modo que ele era filósofo, um tanto quanto Confúcio e assim por diante, mas todos estes, por fundadores e assim por diante, todos eles morreram com sua filosofia e estão enterrados no túmulo. Mas o cristianismo, que foi estabelecido por Jesus Cristo, existe um túmulo vazio. Ele foi o único homem que já esteve na terra e viveu e disse, tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. E ele fez isso. E ele vive hoje. E sabemos que ele vive porque ele está conosco e prova a si próprio por sinais físicos e por maravilhas que ele prometeu fazer para mostrar isso. De tal forma que, como a coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel pelo deserto, está conosco hoje. Até mesmo deixando que tirem sua fotografia, realizando os sinais e maravilhas que ele prometeu que ele faria neste dia, tendo todas as palavras que ele prometeu sendo manifestadas hoje. Portanto, o resto do mundo pagão está fora. É o cristianismo. Agora, sendo que há 900 e tantas dúvidas sobre o lugar onde Deus se encontra, ele se encontra com o metodista, ou se encontra na batista, e se encontra nisto, e naquilo mais. Agora, há uma dúvida aí. Por isso, cada um tem que buscar sua própria salvação com temor e tremor.
Mas hoje à noite quero tentar encontrar e provar na Escritura onde está o lugar correto no qual Deus se encontra e adora com o povo. E se é isso, esse é o único lugar onde ele chegará a se encontrar. Agora, tiramos este texto de Deuteronômio. É uma palavra grega que tem significado composto, ou significa duas leis. A palavra grega Deuteronômio significa duas leis diferentes. E isso é justamente o que Deus tem, duas leis diferentes. E uma delas é a lei da morte, e a outra é a lei da vida. Deus tem duas leis. Segui-lo e servi-lo e adorá-lo é vida. Rejeitar isso é morte. Há duas leis em Deus. Agora, uma dessas leis foi feita reconhecida ante o mundo, no Monte Sinai. Deus deu a lei a Moisés e a Israel, não que a lei pudesse ajudá-los, mas a lei só lhes mostrava que eram pecadores. Até esse tempo, eles não sabiam o que era pecado, até terem uma lei. Não pode haver lei sem pena. Uma lei não é lei sem pena. Portanto, a transgressão da lei é pecado, e o salário do pecado é a morte. Portanto, até Deus torná-las lei, não havia transgressão que eles reconhecessem. Se não houver lei aqui que diga que não se pode ultrapassar 20 milhas por hora, então poderia-se ultrapassar 20 milhas por hora. Mas quando tem uma lei que diga que não se pode fazer isso, então tem uma lei e uma pena que a acompanha. Agora, a morte, a lei da morte, foram os mandamentos dados no Monte Sinai, que disseram para o homem que ele era um pecador. E ao transgredir a lei de Deus, ele morria. Mas não há salvação na lei. Era apenas um policial que colocava a pessoa na cadeia. Não tinha nada com que tirá-la daí. Mas então ele deu outra lei, que foi no Monte Calvário, onde o pecado foi computado em Jesus Cristo. E aí o pecado foi pago. E não sem lei, mas pela graça sois salvos, pela graça de Deus, através de predestinação da presciência de Deus do seu ser. Agora, vemos estas duas leis, Deuteronômio, falando de duas leis. Havia duas leis. Uma foi a lei da morte e a outra, a lei da vida. Havia também dois pactos que foram dados ao povo. Vamos falar deles amanhã de manhã. Um deles foi dado a Adão com condição. Se você fizer isto e não fizer aquilo, mas essa lei foi transgredida. Eva transgrediu isso no jardim do Éden. Então Deus fez o segundo pacto e deu isso a Abraão. E essa lei foi incondicional. Não é o que você fez ou o que fará. Ele disse, eu já o fiz. Isso é graça. Essa é a lei da vida. Deus fez isso por Abraão e sua semente depois dele. Isto é, toda a semente de Abraão. Como a Bíblia disse, todo o Israel será salvo. Mas isso não quer dizer judeu. Como Paulo disse, aquele Israel que é no interior ou Israel no exterior, como falamos a outra noite, foram os filhos de Isaac, pelo sexo. Mas a lei de Deus foi por Cristo, que foi a semente real de Abraão, que, pela graça, todo o Israel é salvo. Isto é, todos que estão em Cristo são salvos, todos o segundo pacto de Deus. Mas todas estas coisas foram sombra de Cristo. Agora, note o segundo versículo. O segundo versículo aqui em Deuteronômio 16. Adorar no lugar que eu escolhi. Agora, você deve adorar a Deus, ele disse, no lugar que eu escolhi. Não que uma outra pessoa escolheu, mas que eu escolhi. Agora, se Deus escolheu um lugar, compete a nós descobrir o que ele disse a esse respeito. E onde está ele? Quero encontrá-lo, porque verdadeiramente quero adorá-lo. Todos nós estamos aqui hoje à noite para adorá-lo. Encontramos-nos aqui hoje à noite como metodista, batista, católico, testemunha de Jeová, ciência cristã e todos. Mas todos nós buscamos algo. Queremos conhecer a verdade. A Bíblia disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pessoa não se sabe o que se faz
Não se sabe como fazer, até saber-se como fazer. Não se sabe o que fazer, até que se saiba como fazer, melhor dizendo. Precisa-se saber o que se faz e como se faz. Isto nos mostra que Deus tem um lugar de encontro para seus adoradores, num certo lugar. Nesse lugar somente, Deus se encontra com seus adoradores. Agora, também no lugar que Ele escolheu para seus adoradores, Ele afirmou que poria seu nome. Agora vamos buscar e encontrar na Escritura onde se encontra esse lugar. Seguramente que se Deus disse que poria o seu nome nesse lugar, onde Ele escolheu para se encontrar com as pessoas e adorar com elas o adorarem, melhor dizendo, que se acha na Bíblia em algum lugar, pois foi para todas as eras. E o grande Deus imutável não pode mudar. O homem muda. Mas você pode confiar a sua vida em qualquer coisa que Deus disse em qualquer ocasião, porque é verdade. É verdade, porque essa é a única coisa em que posso ter confiança. É na Bíblia, porque a palavra do homem falhará, mas Deus é supremo. Eu deveria conhecer mais este ano do que conhecia no ano passado. Você também deveria. A cada dia, nós somos finitos, por isso ganhamos conhecimento. Mas Deus é infinito. Ele é infinito. E sendo infinito, Ele não pode ganhar conhecimento. Ele é perfeito para começar. Toda decisão tem que ser exatamente certa. E como Deus agiu uma vez, é necessário que para sempre haja dessa maneira. Ou Ele agiu errado quando da primeira vez agiu. Se um homem chega a vir a Deus para a salvação, firmado na base em que Ele o aceitou, toda vez tem que ser aceito nessa mesma base. Isso mesmo. Se um homem chega a vir a Deus para a cura divina e Deus o aceita firmado em certa base, o próximo homem que vem, ele tem que aceitá-lo da mesma maneira. Ou ele errou quando aceitou o primeiro homem. Deus formou uma base na qual ele se encontraria com o homem. Ele formou uma base do que ele faria, como ele faria. E tal foi através do sangue sacrificatório de um cordeiro no jardim do Éden. Deus nunca, em tempo nenhum, chegou a mudar isso. Ele decidiu como salvaria o homem. Temos procurado hoje dar instrução ao homem de como entrar nisso. Procuramos escolarizá-lo, procuramos dar-lhe instrução. Procuramos denominar, procuramos fazer todos estes outros tipos de coisas para ele entrar, trazê-lo, sacudi-lo, batizá-lo, todo outro meio que há, trazê-lo através de carta, mas ainda permanece a mesma coisa. Deus se encontra com o homem debaixo do sangue vertido do Cordeiro. Sangue foi o meio de Deus no princípio, e sangue é o meio de Deus hoje à noite. É bom fazer penitência e todas essas coisas, mas salvação vem apenas através do sangue. Sangue é o único meio que Deus escolheu para salvar o homem, e Ele não pode mudar isso. Com Jó foi a mesma coisa. Ele sabia que era justo, porque ele havia oferecido o sacrifício que Deus tinha requerido dele. Agora, procuremos agora para ver qual é este lugar e o lugar em que ele colocou o seu nome. Vamos ter que descobrir onde ele colocou o seu nome. Então, se descobrirmos qual é o nome de Deus e onde ele o colocou, então encontraremos o lugar de adoração, logo que descobrirmos isso. Todas essas coisas, claro, foram sombras das coisas futuras. Toda a lei estava sendo sombra das coisas futuras, justamente como a lua é uma sombra do sol. Ela serve na ausência do sol, justamente como é para a igreja servir na ausência do F-I-L-H-O, de Deus. Na ausência do Filho, a luz menor, a igreja, os crentes, servem a Deus e emitem luz na ausência do Filho. Mas quando o sol nasce, não mais se vê a lua, porque ela se pôs. Não precisa mais da sua luz, porque ela apenas recebe sua luz secundariamente, do sol. Agora, como marido e mulher, o sol e a lua é a igreja e Cristo. Agora, encontramos que estas coisas são sombra de Cristo. Todo sacrifício, festa e tudo no Antigo Testamento foi sombra de Cristo. Justamente como a sombra aparece no chão. Agora, é aqui onde vamos ter que encontrar o lugar correto de adoração. É voltar aqui no Antigo Testamento, onde foi apresentado, e ver o que estas coisas foram.
Agora, quando uma sombra aparece no chão, pode-se notar se é homem, mulher ou animal, ou seja o que for, porque faz sombra no chão. E à medida que essa sombra diminui, a sombra sendo o negativo, e não pode haver um negativo sem um positivo. Portanto, quando o positivo se aproxima do negativo, o negativo é absorvido pelo positivo. A sombra e o positivo se juntam. E é isso, então, o que forma o positivo. E se todas as coisas antigas, a Bíblia disse, no Antigo Testamento, foram sombras das coisas futuras, por conseguinte, Cristo foi a sombra das coisas futuras. Por isso, podemos ver pelos tipos do Antigo Testamento, onde ele escolheu colocar o seu nome. E por agora. Agora, como é a sombra, cruza o chão, eu disse, é o negativo, sendo um tipo. Assim nós, os adoradores, também podemos ver as sombras do Antigo Testamento desvanecerem no positivo do Novo. Agora, todas as festas, os feriados, todo o tabernáculo, toda a madeira, tudo no tabernáculo, tudo tipificava Cristo. Todas as ofertas, todas as leis, tudo foi em tipo de Cristo. Já estudamos isso repetidas vezes aqui no tabernáculo. Então vemos através destas coisas que cada credo, igreja e denominação é deixada bem para trás. Nem mesmo estão na corrida, absolutamente. Cada credo, cada igreja, cada denominação é deixada completamente para fora. Absolutamente não há lugar para elas. Nada é tipificado no Antigo Testamento ou em qualquer lugar na Bíblia, da igreja, mas a unidade forçada da Torre de Babel. Essa é a única coisa que tipifica a unidade. Porque foi por Nimrod, um homem mau, que foi e forçou todos os países pequenos a irem a um lugar, e esta grande torre era adoração religiosa, claro, mas não considerada na palavra de Deus. Assim que é aí onde se vê religião denominacional tipificada, a Torre de Babel, no Antigo Testamento. Porque esta religião certamente foi uma religião, mas não a religião da palavra de Deus. Deus não escolheu colocar o seu nome em nenhuma denominação. Quero a Escritura para isso, se for. Sei que alegam que ele colocou, mas ele não colocou. Ele não pode colocar o seu nome em muitos lugares, porque ele disse que colocou o seu nome em um lugar. E esse tal lugar, cada uma das nossas denominações quer dizer que ela é esse lugar. Mas é contrário. Mas onde ele colocou o seu nome, agora qual é o seu nome primeiro? Teremos que encontrar qual é o nome de Deus antes de podermos encontrar o que é que ele está colocando no lugar. Agora, encontramos que ele tinha muitos títulos. Ele foi chamado Pai, que é um título. E ele foi chamado Filho, que é um título. Ele foi chamado Espírito Santo, que é um título. Ele foi chamado Rosa de Saron, que é um título. Lírio do Vale, um título. Estrela da Manhã, Jeová Jiré, Jeová Rafá. 7 nomes diferentes compostos de redenção. E todos eles eram títulos. Nenhum deles era nome. Mas ele tem um nome. Quando ele se encontrou com Moisés, ele ainda não tinha um nome. E ele disse a Moisés, eu sou o que sou. E quando vemos Jesus na terra, falando em Hebreus, capítulo 6, perdoe-me, São João, capítulo 6, ele disse, eu sou o que sou. Eles disseram, ora, tu és homem de não mais de 50 anos de idade e diz que tu viste Abraão? Ele disse, antes de Abraão ser, eu sou. E eu sou era aquele, a sarça ardente, a coluna de fogo que estava na sarça ardente lá nos dias de Moisés. O eu sou, o eu sou. E agora encontramos que Jesus disse também, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Então, o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo. O nome do Pai é Jesus, porque Jesus disse que sim. Levo o nome do meu Pai. Venho em nome de meu Pai e não me aceitais.
Então seu nome era Jesus, e Gabriel o chamou de Jesus, os profetas o chamaram de Jesus, e ele absolutamente era Jesus. Antes de seu nascimento, até o santo profeta chamou seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então Deus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo, e ao assim fazer, ele recebeu o nome de Jesus. Por isso, Jesus é o nome, e o nome foi colocado num homem. Não numa igreja, não numa denominação, não num credo, mas num homem. Ele escolheu colocar o seu nome em Jesus Cristo. Agora encontramos que então ele se torna o lugar de adoração a Deus, onde você o adora. Mesmo antes dele ter nascido, o seu nome foi chamado Jesus. Foi tão importante que, comunicado à sua mãe pelo anjo Gabriel, que seu nome seria chamado Jesus, Filho de Deus, o que ele era. Aí o temos então, é este só, é este para ele só, o lugar de adoração escolhido por Deus, o lugar de Deus escolhido. Deus escolheu se encontrar com o homem, não foi numa igreja, não em uma denominação, não em um credo, mas em Cristo. Esse é o único lugar onde Deus se encontra com o homem, e ele pode adorar a Deus, é em Cristo. Esse é o único lugar. Não importa se você for metodista, batista, católico, protestante, seja o que for, há somente um lugar que você pode corretamente adorar a Deus, que é em Cristo. Romanos 8:1 disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o Evangelho. Podemos discordar quanto a credos, podemos discordar quanto a teorias feitas pelo homem. Você pode ir a uma igreja metodista, você tem que ser metodista. Uma batista, batista. Uma católica, católico. Mas uma vez que você seja batizado em Cristo e torna-se membro do seu corpo, não há distinção. As paredes do meio da partição são derrubadas e você está livre, porque você está em Cristo Jesus. E você adora a Deus em espírito e em verdade quando você está em Cristo Jesus. É plano de Deus você adorá-lo em Cristo Jesus. Agora, nenhuma denominação da igreja pode alegar isto. Nenhuma pode alegar aquilo. Como se atrevem a fazer tais alegações? Fazer tal coisa seria um espírito anticristo. Estar tirando de Cristo. Tirar dele. Não se pode fazer isso. Cristo é o único lugar que Deus se encontra com os adoradores. Dizem hoje, tem gente que me diz, um homem me ligou não faz muito tempo em Belmont, Texas. Ele disse: Sr. Branham, se seu nome não estiver no livro da nossa igreja, o senhor não pode ir para o céu. Você acharia isso? Não creia em coisa tal como essa. Eles acham que tem que se pertencer a essa certa igreja ou não se pode ir para o céu. Isso está errado. Crer nisso é anticristo. Direi isso, se você crê em tal espírito, você está perdido. Isso é bom sinal de que você está perdido, porque é tirar do que Deus fez. Deus nunca colocou o seu nome em nenhuma igreja. Ele o colocou em seu Filho Cristo Jesus, quando ele e seu Filho se tornaram um. Esse é o genuíno lugar de adoração. Nenhuma outra fundação foi colocada, nenhuma outra rocha. Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Todo outro terreno é areia movediça. Denominações se fragmentarão e cairão. Nações passarão. Mas ele permanecerá para sempre. Não há outro lugar que o homem possa encontrar para adorar a Deus. Que Deus fale com ele. Não há lugar a não ser em Cristo Jesus. Esse é o único lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome e o único lugar onde se encontra com o homem para adorar. Você está perdido, crer em qualquer outra coisa. Note, todas as 7 festas judaicas eram observadas no mesmo lugar. Eles nunca observavam uma festa aqui para a metodista e uma cá para a batista, uma lá para a presbiteriana, uma cá para a católica,
e uma para a protestante, todas as 7 festas eram observadas no mesmo lugar. É um tipo muito bonito aqui. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja, servindo para mostrar que Deus mantém todas as 7 eras da igreja na palavra. Pois cada grupo da igreja produziu uma parte da palavra. E quando produziram, e eles viram a luz, justamente como com as pessoas que a princípio descobriram que era para batizar em nome de Jesus. O que fizeram? Formaram uma denominação disso e morreu aí mesmo. Então Deus se mudou diretamente para outra pessoa. Ele não fica em um desses credos e dogmas. Ele não tem nada a ver com isso. Não há nada pervertido com respeito a Deus. A palavra de Deus é santa e inadulterada. Cristo é o lugar centro de Deus para adoração. Ele é Deus. Todas as 7 festas deveriam ser observadas neste único lugar. Não se podia observar a festa em qualquer outro lugar, mas esse 7 lugar, as 7 festas do ano deveriam ser observadas em um lugar. Portanto, as 7 eras da igreja tiveram que vir daquele único lugar, que era Cristo, falando em todas as 7 eras da igreja. É exatamente isso. Tipo das 7 eras da igreja. Mas formaram denominações disso. Agora, vejamos outro tipo enquanto estamos aqui. Isto é, o tipo da Páscoa, que foi sombra de Jesus. Notamos aqui o sacrifício de sangue pela morte. O sacrifício de sangue foi o lugar que foi sombra de Cristo. Pode uma denominação sangrar? Poderia você imaginar uma igreja sangrando? Um sangramento denominacional? Certamente que não. Requeria o sangue sangrar de uma vida. E a vida, aqui Jesus aparece por meio do Cordeiro. O Cordeiro foi um tipo de Cristo, e foi sombra de Cristo, porque ele foi o Cordeiro de Deus que João apresentou, que tira o pecado do mundo. Encontramos Jesus aparecendo aqui em Êxodo capítulo 12. Note, foi o único lugar que a morte não podia atingir. Quando a morte estava para atingir a terra, tinha que haver certo lugar. Todos que não estavam debaixo disto morriam. Somente um lugar. Agora, não significava que era uma casa, mas havia um lugar. Foi aí onde o cordeiro foi morto. Onde o sangue do cordeiro estava, o anjo da morte não podia atingir, porque era o único lugar onde Deus tinha colocado o seu nome. E esse cordeiro foi designado lá no começo, um cordeiro. Note, era o único lugar que ele não podia atingir. E agora é a mesma coisa hoje. Há somente um lugar que a morte espiritual não pode atingir, que é a palavra. A morte não pode atingir a palavra, porque ela é a palavra viva de Deus. Mas quando se coloca credos com ela, a palavra se separa. Ela separa como a água do óleo. Não se consegue misturá-los. Portanto, veja você, quando o credo entra numa denominação, todos vão atrás do credo. E a palavra desfalece e segue adiante com outros e aumenta a mais. Pega impulso à medida que ela vai da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e adiante para o grão. Está vendo o caminho que Deus trilhou? Trazendo o seu nome o tempo todo, bem do mesmo modo, porque Ele é a palavra. Note, ela não pode morrer. A palavra da vida não pode morrer. Note quão perfeito agora. O anjo da morte não foi proibido de atingir o grande povo intelectual do Egito. Não foi proibido de atingir suas terras sagradas, suas grandes edificações, seus faraós ou os sacerdotes do país. O anjo não foi proibido de atingir. Ele podia atingir qualquer edificação, qualquer lugar, qualquer pessoa, mas ele não podia atingir onde o Cordeiro estava. A morte não pode atingir onde este lugar provido de Deus se encontra. E esse se encontra no Cordeiro. Note, nem mesmo ele foi proibido de atingir Israel, ou seus sacerdotes hebreus, ou qualquer das suas denominações. Era necessário que todos estivessem no lugar escolhido, provido por Deus, ou a morte atingia. Igreja, onde quer que você esteja, a que pertença, para mim não faz diferença. Coisa que você deve saber. Você tem que estar em Cristo ou você está morto. Você não pode viver fora dele.
A sua igreja talvez esteja bem como edificação. O seu companheirismo talvez esteja bem como homem. Mas quando você nega o corpo, o sangue, a palavra de Jesus Cristo, você está morto na mesma hora que fizer isso. É o lugar de adoração escolhido por Deus. É aí onde o nome dele está. Exatamente. É aí onde ele escolheu para colocar o seu nome. Não na igreja, mas no Filho, Jesus Cristo. Note, segurança se encontrava apenas no lugar de sua escolha, em seu Cordeiro e no nome do Cordeiro. Note, era um cordeiro macho, não uma fêmea. Não uma igreja, ela, mas o nome dele, não o nome dela. Onde ele ia se encontrar com as pessoas não era em nome dela, mas em nome dele, ele, o Cordeiro. Agora dizemos, a igreja, a grande, poderosa igreja, ela fez isto e ela fez aquilo. Ela atravessou as tormentas, aumentamos em população. Somos em grande número. Somos uma igreja poderosa. Ela é uma grande coisa. Mas Deus nunca disse nada a respeito dela. Ele disse, ele é o lugar de encontro, o Cordeiro, não a igreja. Não o nome dela, mas o nome dele. Ele não colocou o nome dela em nenhum lugar. Ele colocou o seu nome nele. É por isso que tudo devemos fazer, seja por palavras, seja por obras. Devemos fazer tudo em nome de Jesus Cristo. Se orarmos, temos que orar em nome de Jesus. Se fazemos petição, temos que fazer em nome de Jesus. Se andamos, andamos em nome de Jesus. Se conversamos, conversamos em nome de Jesus. Se batizamos, temos que batizar em nome de Jesus Cristo. Pois tudo o que fazemos por palavras ou por obras, façamos em nome de Jesus Cristo. Um indivíduo me disse uma vez, discutindo sobre isso, ele disse, irmão Branham, a minha esposa, eu não... Ele disse, o nome dela é fulana de tal, ele é ministro, talvez esteja sentado aqui agora. E ele disse, a minha esposa, disse, ela tem o meu nome. Vou dizer Jones, porque não era Jones. Ele disse, agora, ela não tem que levantar todo dia de manhã, pegar a vassoura e dizer, agora varra o chão em nome de Jones, e lava a louça em nome de Jones, e remendo a roupa em nome de Jones. Ele disse, acho que definitivamente não tem que se invocar nome algum. Eu disse, eu creio que tem que se invocar. Isso mesmo. E ele disse, bem, por quê? Ela não tem que dizê-lo. Tudo que ela faz é em nome de Jones, para começo de conversa. Eu disse, mas você não saiu rua fora e a tomou e disse, vamos, Jones. Ela teve que se tornar primeiro através de uma cerimônia matrimonial. Jones, vocês estão vivendo em adultério. E se você for batizado de qualquer outra maneira, a não ser em nome de Jesus Cristo, é um batismo adúltero, o qual não se encontra na Bíblia. Então, o que fizerdes em palavra ou em ação, tudo fazei em nome de Jesus. Depois disso, o que se faz? Mas primeiro você tem que vir em nome dele. Há muitas mulheres ótimas nesta edificação hoje à noite. Mulheres ótimas, leais. Mas há uma senhora William Branham. É ela que vai para casa comigo. É ela que é a minha esposa. Há ótimas pessoas no mundo, ótimas igrejas, mas há uma Senhora Jesus Cristo, e é ela que ele vem buscar. É aí que se encontra o nome dele. É aí que está a adoração dele, nela, e só nela. Isso é verdade. Ó, sim, Senhor, verificamos que isso é verdade. Agora, é por isso que nós, tudo que fazemos por palavras ou por obras, fazemos em nome de Jesus Cristo. Nenhum outro nome há dado debaixo do céu para a salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2 diz que, pois seja conhecido de vós, nenhum outro nome há dado debaixo do céu, pelo qual o homem deva ser salvo, somente em nome de Jesus Cristo. Amém! Espero que você entenda. O nome de Jesus Cristo, o Altíssimo Céu toma o nome dele. Toda a família nos céus toma o nome de Jesus, a Bíblia disse. E toda a família na terra toma o nome de Jesus. De modo que esse é o nome escolhido por Deus e onde ele o colocou. Esse é o lugar de adoração dele. É em Jesus Cristo. Agora, sabemos que é assim. Nenhum outro lugar para adorar, a não ser nele. Nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devam ser salvos.
O dele é o nome de Deus de redenção. Deus tem um nome chamado Jeová Jireh, Jeová Rafá. Jeová Jireh, o Senhor perdoa todos os teus pecados. Jeová Rafá, o Senhor cura todas as tuas enfermidades. Ele tinha muitos títulos, mas ele tem um nome de redenção que pertence à raça humana, e esse é o nome de Jesus. É esse o seu nome que ele escolheu colocar. Onde colocou? Ele o colocou em Cristo. Todos os outros nomes da igreja, credos, títulos, é morte confiar neles. Se você está confiando na igreja metodista para levá-lo para o céu, você está perdido. Se está confiando nos pentecostais, na igreja pentecostal para levá-lo para o céu, você está perdido. E a batista, luterana, presbiteriana, católica, qualquer outra igreja. Se você está confiando no nome delas, ou em seus títulos, ou em seus credos, você está perdido. Porque nem mesmo pode você adorar, até que primeiro você entre no lugar de adoração. Amém. Esse é o único lugar que Deus se encontra com o adorador. É no lugar que escolheu colocar o seu nome. Todos os outros, se você confiar neles, você morrerá. Outra sombra de Jesus aqui, estou com isto anotado, a Escritura. Também ele foi sombra aqui. Ele deve ser sem mácula. No lugar que ele coloca o seu nome, este cordeiro deve ser sem mácula. Agora, a que denominação ou sistema pode se atribuir isto? Que igreja? Católica, protestante, judia, seja qual for, a que sistema, denominação, você pode atribuir isso sem mácula nela? Está tudo rejeitado e recusado. Mas há um lugar, aleluia! Esse lugar é em Jesus Cristo. Não há uma mácula nele. Não há imperfeição nele. Não se pode atribuir isto. Todas essas pessoas que tentam assim fazer, dizem que a igreja deles é sem imperfeição e tudo isto. São imundos, desobedientes à palavra, amantes, meio mortos, laodicenos, credo, mas não é a verdade. Mas mesmo o próprio Pilatos, inimigo dele, disse, não encontro crime nele. Seu próprio inimigo testificou que não havia crime nele. Não se consegue atribuir-lhe pecado algum. Ele disse aos sacerdotes do seu dia, qual de vós pode me acusar de pecado? Quem pode me mostrar que eu sou pecador? Conte-me de uma igreja que possa dizer que nunca fez nada de errado. Francamente, não tem uma delas, quase, que não tenha assassinado e feito tudo o que existe para se fazer, quase. Então, ainda chamar-se... Não é o lugar onde Deus se encontra para adoração, em algum credo ou denominação. Meus amigos, não quero magoar ninguém, mas sou responsável por uma mensagem. E essa mensagem é sair dessa sujeira. E se eu peço que vocês saiam, para onde vou levá-los? Eu os levaria para o tabernáculo Branham. Ele tem tanta imperfeição quanto qualquer uma do resto dela. Mas tem um lugar para o qual posso levá-los, onde estão seguros e protegidos da morte. Esse é em Jesus Cristo. É o lugar de Deus para adoração. É esse o lugar que estou apresentando a vocês hoje à noite, onde Deus colocou o seu nome, onde Ele prometeu que se encontraria com cada pessoa que entre aí, e Ele adoraria com ela e festejaria com ela. Isso é em Cristo. Não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo, mas em Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio, e habitou nele. Este é meu Filho amado em quem me comprazo habitar. É aí onde Deus habitou, trouxe o seu nome e o colocou. Jesus Cristo. Portanto, o seu nome foi colocado no homem, seu Filho, Jesus Cristo, no qual Ele habitou, Ele mesmo. E nesse tabernáculo, onde num tipo a antiga Jerusalém, as antigas festas, o antigo templo era um tipo. Quando a fumaça entrou no dia que a arca entrou do concerto, e situou-se, e ouviu-se a voz de Deus sair dela. Também ouviu-se a voz de Deus entrando no tabernáculo, Jesus Cristo. Porque o antigo, natural, era um tipo e uma sombra do novo. E quando ele entrou em Cristo, ele disse, este é meu Filho amado em quem me compraz habitar. E eu escolherei o lugar onde eu colocarei o meu nome, e onde me encontrarei com o homem, e onde eu adorarei. Deus escolheu o lugar.
Não em nenhuma igreja denominacional, mas em Jesus Cristo. Sim, Senhor. Ele também deve ser sem mancha, como eu disse. Nenhuma denominação pode dizer ter isso. Se disserem, são anticristos. Agora, verificamos aqui. Note a sombra dele de novo. É para o cordeiro ser guardado. Agora, encontra-se isso em Êxodo 12. Vocês estiveram notando. Êxodo 12, 3 ao 6. O cordeiro deveria ser guardado por 4 dias, para ser testado, para ver se já era digno de ir ao sacrifício. Deveria ser tomado, examinado repetidamente por 4 dias, para ver se havia mácula nele, para ver se havia alguma doença nele, para ver se havia algum problema com o cordeiro. Deveria ser guardado por 4 dias. Agora note, alguns de vocês podem ter achado um pouco que foi isso, morto no 14º. Mas lembre-se, eles tomavam o cordeiro no 10º dia do mês e o matavam no 14º dia do mês. Veja, que era guardado por 4 dias. Agora Jesus, o nome de Deus, Cordeiro, entrou em Jerusalém e nunca mais saiu até depois da sua morte, enterro e ressurreição. Ele foi guardado por críticos durante 4 dias e 4 noites. Quão perfeitamente esse Cordeiro foi tipificado. Guardado por 4 dias. Foi aí que Pilatos disse, não consigo achar crime nenhum nele. Outra sombra dele, nenhum osso podia ser quebrado nele, o que foi perfeito. Quando não puderam, ao matarem o sacrifício, não podiam quebrar um osso. Se fosse quebrado, ele era recusado. E já tinham levantado o martelo para quebrarem os ossos das pernas de Cristo. Quando disseram, ele já está morto, perfuraram o seu lado e encontraram sangue e água. Note outra vez outra grande coisa aqui. Eu não pularia isso, porque ele foi representado nas ofertas, a oferta de farinha. Lembro-me de certa vez quando tinha uma escola na Bíblia chamada Escola dos Profetas. E era uma escola e tanto. E verificamos que Elias foi lá para aquela escola um dia e eles disseram, rogaram que fosse embora, disseram, quando estás por aqui, as coisas são direitas demais. Então queriam que ele partisse. E saíram para conseguirem lhe jantar. E um grupo dos sacerdotes saiu, ou profetas, para apanhar ervilha, para fazerem jantar para ele. E quando assim fizeram, juntaram um grande avental cheio. E quando voltaram, era cabaça brava, que era veneno, e lançaram-nas na panela. E as panelas começaram a ferver, e alguém disse, ai de nós, há morte na panela, agora nem poderemos comer. E Elias disse, tragam-me um punhado de farinha. E ele tomou a farinha e a lançou dentro da panela e disse, comei, o pote está curado. A oferta de farinha era Cristo. Toda mó tinha que ser colocada do mesmo jeito. E cada bocadinho de farinha tinha que ser moído do mesmo jeito para a oferta de farinha. Mostrando que ele é o curador. Ele substitui e tira a morte e põe vida pelas 2 leis. Aleluia! Onde a morte se encontra um lugar, quando Cristo entra, vida entra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E onde havia morte, tornou-se vida, porque Cristo foi trazido, a oferta de farinha. Que grandes lições estas coisas seriam se tivéssemos tempo para explicá-las em detalhes. Agora note, nem uma palavra das sombras falha. Nenhuma palavra chegou a falhar da sombra. Tudo tipificou perfeitamente. Ele é o lugar de adoração escolhido por Deus, e o nome de Deus é dado a ele. Ele é o lugar de adoração de Deus, e o nome de Deus é dado a ele. Ele é a palavra de Deus, e ele é o nome de Deus. Ele é tanto a palavra de Deus como o nome de Deus. Ele foi a palavra feita carne. Ele foi a palavra de Deus, Cordeiro de Deus, nome de Deus, e foi Deus. É isso que ele foi. O único lugar de adoração escolhido por Deus. E Deus recusa qualquer outro lugar a não ser em Jesus Cristo. Não se pode adorá-lo em qualquer lugar. Ele disse, em vão me adoram ensinando como doutrina preceitos do homem. Hoje temos credos, dogmas e tudo mais que ensinam que este é o caminho e aquele é o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir a Deus a não ser por mim. Em outras palavras, eu sou a porta do aprisco. Todos os outros são ladrões. Ele é a única aproximação. Ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Tudo o que há, a única entrada, o único lugar, a única adoração, o único nome, tudo está ligado a Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento está ligado a Ele, o Novo Testamento está ligado a Ele, e a igreja hoje está ligada a Ele pela palavra do seu mandamento. Não há outro lugar, ou outro nome, ou qualquer lugar onde Deus chegou a prometer que se encontraria com o homem. Somente em Jesus Cristo, o lugar dele escolhido para a adoração. Note, Deus prometeu encontrar-se com seus adoradores somente neste único lugar. E isso é de sua própria escolha, não de nossa escolha, não de nosso pensamento, mas do seu pensamento, sua escolha. Esse seria o lugar onde ele colocou o seu nome, onde ele escolheu. Por isso, verificamos que encontramos onde estava o seu nome, o que ele escolheu por sua própria escolha. Agora que encontramos o lugar onde ele colocou o seu nome, isto é, em Cristo Jesus, e que não há nenhum outro lugar ou nenhum outro nome, você está satisfeito com isso? Diga amém. Agora, o negócio é que, se encontrarmos onde está o lugar de adoração não é aceito em nenhum lugar, somente em Cristo. Você pode se arrepender, você pode fazer isso, mas você ainda não está adorando, você está pedindo perdão. Pedro disse no dia de Pentecostes, quando viram todos eles falando em línguas, e grandes sinais e maravilhas sucedendo, começaram a rir, a igreja começou e disseram, estão cheios de mosto, agem como bêbados fazem. Maria, a Virgem, todos eles estavam juntos, 120 deles, e estavam cambaleando como bêbados, e falando em línguas, e agindo assim. Eles disseram, estão cheios de mosto. Mas Pedro, pondo-se em pé, disse, homens e irmãos, estes não estão cheios de mosto, pois é apenas a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Do meu Espírito derramarei sobre meus servos e servas. Farei aparecer sinais em cima nos céus e na terra, fogo, colunas de fogo, vapores de fumo. Acontecerá antes do grande e terrível dia do Senhor vir, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram, que podemos fazer, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para todas as gerações futuras. Agora, encontramos isso. Agora, queremos encontrar como entrar nele. Como entramos neste lugar de adoração? 1 Coríntios 12 resolve isso. Pois por um Espírito, não por uma igreja, não por um credo, não por um pastor, não por um bispo, não por um sacerdote, mas todos nós fomos batizados por um Espírito Santo em um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, e sujeitos a todo dom que se encontra nesse corpo. Sim, Senhor. Nada de se unir, nada de recitar credos, nada de encher, esvaziar, aperto de mão ou nada mais. Mas, por nascimento, somos batizados no corpo de Jesus Cristo. Amém! Todos nós fomos batizados por um Espírito Santo em um corpo. E qual é esse corpo? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Como podemos estar nesse corpo e negar uma palavra dela, ou colocá-la afastada em algum outro lugar que ela nem esteja no corpo? Como podemos chegar a fazer isso? O lugar escolhido por Deus. Note, e quando você estiver verdadeiramente batizado nele, a verdadeira evidência é que você crê nele, a palavra. Como pode você ser parte dele e então negá-lo? Como posso eu negar que a minha mão não é a minha mão? Se eu negar, mentalmente tenho algum problema. E como posso? Se mentalmente tem algum problema, nego que é a minha mão, nego que é o meu pé. Espiritualmente há algum problema com o crente que nega qualquer palavra que Deus já disse e prometeu. Espiritualmente tem algum problema com esse crente só de nome. Você não pode negar uma letra dele porque você se tornou uma parte do mesmo. Você se tornou uma parte dele porque você foi batizado nele. Por o Espírito Santo o trouxe para dentro do corpo de Jesus Cristo. Que coisa bela!
Deus tinha certo lugar onde se encontrou com Abraão, e aí Abraão adorou. No decorrer do testamento todo, e a sua palavra prometida será interpretada em você por ele. Você entendeu isso? A palavra que ele prometeu cumprir no dia em que você está vivendo, você será uma carta escrita de Deus, lida por todo homem. Não o que você alegar, mas o que Deus fizer através de você falará mais alto do que qualquer coisa que você possa alegar. Deus disse, estes sinais seguirão os que creem. Isso fala através de você. Ele falou desta era, o que seria agora. Os crentes desta era têm que crer nisto, o que ele prometeu hoje. Exatamente do mesmo jeito que tinham que entrar na arca para serem salvos. Sair do Egito para serem salvos. Eles têm que entrar em Cristo para serem salvos agora, para dentro da palavra a mensagem de que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como se entra nele? Por batismo. Batismo do quê? Água pelo Espírito Santo. Todos somos batizados por um Espírito neste único corpo. É a sua palavra prometida. Você não terá que interpretá-la, ele a interpretará através de você. O que você está fazendo, o que ele prometeu fazer. A igreja que o segue será tão parecida com ele a ponto das pessoas conhecerem. Veja Pedro e João, quando lhes indagaram a respeito de curar um homem na porta chamada Formosa. Eles disseram, eles perceberam, aqueles sacerdotes perceberam, que ambos eram ignorantes e analfabetos. Mas eles notaram que eles haviam estado com Jesus. Porque o quê? Eles estavam fazendo as coisas que ele fez. Ele devia tratar dos negócios do Pai. E hoje deve ser a mesma coisa. Agora lembre-se, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pois Deus se encontra com você nele, o único lugar que há. Pois é aí onde ele escolheu colocar o seu nome, em Jesus. Jesus é o nome de Deus. Lembre-se, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do nome Jesus Cristo. Quando Mateus disse, ide vós, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como isso tem sido mal interpretado hoje. E dizem, em nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo, nem está escrito isso. É em nome singular do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, é título. 10 dias depois, Pedro se pôs em pé e disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então ele fez o que ele lhe disse para não fazer, ele fez o que ele lhe disse para fazer. O nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa no Novo Testamento foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma pessoa na Bíblia chegou a ser batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nunca existiu até que o credo de Nicéia foi formulado em Nicéia, Roma. Foi uma ordem da Igreja Católica encontrada, a mesma coisa vindicada no Catequismo. Eu tenho isso mesmo, fatos da nossa fé e assim por diante. Isso é absolutamente um credo católico romano. Eles dirão que não está na Bíblia, mas dizem que tem poder para mudar aquelas palavras se desejarem, por causa do Papa. Eu discordo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E qualquer que tirar uma palavra desta Bíblia, disse Jesus, ou colocar uma palavra nela, sua parte será tirada do livro da vida. Uma palavra! Não uma sentença ou um parágrafo, mas uma palavra. Qualquer que tirar uma palavra. No princípio, Deus fortificou o seu povo com a sua palavra. Uma palavra interpretada erradamente causou toda a morte, todo o pesar, todo o sofrimento. Eva, ela nunca transgrediu uma sentença. Ela transgrediu uma palavra. Quando Jesus veio no meio do livro, aquilo foi no começo do livro. Quando Jesus veio no meio do livro, o que ele disse? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No fim do livro, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, bem na última parte da Bíblia, Jesus mesmo fala, disse, testifico que se alguém tirar uma palavra desse livro ou acrescentar uma palavra a ele, a sua parte será tirada do livro da vida, porque esse é falso profeta e deu interpretação errada ao povo.
E o sangue deles estará na mão desse para prestar contas por assim fazer. Devemos guardar esse único lugar de adoração, isto é, Jesus Cristo, a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Lembrem-se, não há outro lugar de encontro para a adoração. Nenhum lugar. Deus escolheu esse. João, bem lá no vínculo entre o Novo e o Antigo Testamento. Ouça bem agora. Note bem. João, aquela grande águia, veio voando do deserto um dia. Suas grandes asas abertas, ele pousou na margem do Jordão. Um grande profeta águia que fez a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele os chamou da direita e da esquerda. Ele proclamava um dia de arrependimento. Onde os fariseus e os saduceus apareceram, ele disse, não comeceis a dizer em si mesmos, temos a Abraão por pai, porque lhes digo eu que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Quando ele começou a espalhar o seu evangelho e a dizer, entre vós encontra-se um o qual não conheceis. Ainda não o identifiquei, mas conhecê-lo-ei quando ele vier. Não sou digno de desatar sua sandália, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sua pá tem em sua mão, ele limpará a sua eira, e ele queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aquela grande águia do Evangelho que encontrava-se ali ao pronunciar suas grandes ameaças. E a imundícia parecia o Herodes. O imperador, naquela ocasião, proclamador, casou-se com a esposa de seu irmão. Podia você imaginar aquela grande águia do Evangelho encontrar-se lá e ficar quieto com isso? Alguns disseram, veja que não pregue sobre casamento e divórcio, João, porque aí encontra-se Herodes. Ele chegou bem no rosto dele e disse, não é lícito que você a tenha. Correto! E ele era isso. Ele era aquela águia do deserto. Ele não foi treinado sob amedrontamentos e ameaças do homem de alguma denominação, mas ele foi treinado sob o poder do Deus Todo-Poderoso para conhecer o que estaria lá. Ele conhecia a identificação do Messias. Aleluia! A palavra significa, louvai o nosso Deus, não fique com medo. Nunca cheguei a machucar ninguém. Não estou agitado, sei bem onde estou. Oh, quando penso nele, aquela grande águia voando lá e pousando, ele disse, conhecê-lo-ei quando ele vier. Um dia ele estava de pé lá pregando. Os sacerdotes estavam do outro lado. Disseram, você quer dizer que haverá um tempo quando o sacrifício diário será tirado? Este grande templo que construímos e todo o trabalho que fizemos, nós, grande denominação? Ele disse, virá um tempo quando tudo isso será aniquilado. Não pode ser, você é falso profeta. Ele olhou por ali e ele disse, ei-lo aí. Aí está o lugar de adoração escolhido por Deus. Aí está o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não disse, aqui vem o metodista, aqui vem o batista ou o católico. Ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única área de segurança que há é naquele Cordeiro de Deus. Só nele há salvação. Não é nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum homem santo ou nada. Lugar santo é no Santo Deus, o Senhor Jesus Cristo, onde Deus colocou o seu nome em um ser humano para a redenção, o qual pagou o preço por nós, pecadores. Esse é o único lugar onde há salvação. É nessa rocha que eu estou firmado. João o identificou. Ele disse, eu não o conhecia quando o ouvi chegar, mas lá onde fui ensinado, não no seminário como o pai dele foi, não como sacerdote treinado, mas no deserto, onde ele esteve no seminário teológico do Deus Todo-Poderoso, esperando a palavra de Deus, não pelo que algum grupo do homem tinha criado, mas o que Deus tinha dito a respeito dela. E quando João olhou para cima e viu o Espírito descer, ele disse, dou testemunho de que este é ele. Oh, que coisa! Aí está o seu lugar de adoração. Aí está o seu esconderijo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não alguma igreja, algum credo ou alguma outra coisa, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Está vendo como João empregou isso? Ele não disse, vocês fariseus estão certos, vocês saduceus, herodianos. Ele disse, aí está o Cordeiro. Esse é o lugar. Ele tem o nome, é ele o tal. Nenhum outro nome debaixo do céu. Observe agora o que Jesus disse a respeito de João. Um dia, João mandou que fossem até ele para ver o que ele andava fazendo. Jesus disse dele que ele era aquela grande candeia que alumiava para mostrar-lhes a vereda certa que deveriam seguir antes do seu advento, do seu primeiro advento. Ouça bem, não deixe de entender. Jesus disse que João foi aquela candeia. Malaquias 3, sem erro. O profeta com a grande candeia que alumiava identificou Jesus ser o único, o Cordeiro. Todos os outros cordeiros de que aqueles sacerdotes estavam falando, e todas aquelas outras coisas eram insensatez. Aqui estava o Cordeiro, o homem com a grande candeia que alumiava, que Jesus disse que ele era. Malaquias 3 disse, enviarei o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. E aquele que foi enviado para preparar o caminho, identificou a ele o lugar. É ele, não há engano, é ele. Vejo o sinal seguindo-o. Sei que é ele. Uma luz que descia do céu e vinha sobre ele. Tinha certeza que era ele. Então, meu irmão, quero lhe perguntar algo ao encerrar. Diremos isto. Em Malaquias 4, não recebemos a promessa de uma outra águia, uma coluna de luz a seguir para mostrar para a igreja errante hoje que ele é Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não se nos prometeu um outro a vir voando do deserto? Amém! É exatamente essa a verdade. Quão apropriado e como combina com Lucas 17:30, onde o Filho do Homem, águia, se revelará para reduzir a nada todos os outros lugares de adoração, tais como denominações e assim por diante. Deus escolheu o seu lugar. João disse, aí está isso. E então recebemos a promessa da mesma coisa neste dia, Malaquias 4, para tornar o coração dos filhos de volta, para dizer que ele não está morto. Estas coisas não são para uma outra era. O batismo em nome de Jesus não foi lá para o passado, mas agora ele é o mesmo. Amém? Reduzir a nada todos os outros lugares de adoração. É isso que a águia do último dia é para fazer, mostrar que todo o resto é insensatez. Denominação é leviandade. Mas apontar-lhes a direção novamente com o mesmo sinal que ele fez, de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Também em Apocalipse 4:7 tínhamos 4 animais que acabamos de estudar. O primeiro verificamos que era o leão. Esse foi o primeiro animal que saiu para enfrentar o desafio daquele dia, o leão da tribo de Judá. Depois dele veio o próximo animal. E verificamos que o próximo animal foi um boi, que é um animal de carga, um sacrifício. Nos dias da Catedral Romana, a igreja morreu, sacrifício. O próximo que veio foi um homem, foi um animal com rosto de homem. E esse homem foi os reformadores, instrução de homem, teologia e assim por diante. Mas o último animal que era para voar, o último animal que era para vir, a Bíblia disse que era uma águia voando. Aleluia! E o profeta disse que neste dia haverá luz. Oh, que coisa! Nesse dia haverá luz. Houve um dia de reformadores. Houve um dia que era apenas sombra. Não se pode chamar isso de dia ou de noite. Mas no entardecer, no tempo da águia, haverá luz no tempo da águia. O caminho à glória certamente se encontrará. O caminho da água está a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo certamente os batizará, pois as luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. Amém. Haverá luz no entardecer. O único lugar de adoração escolhido por Deus. Oh, a que ponto chegou esta mensagem? O que ele vai fazer? E no seu dia haverá luz no entardecer. E o quê?
receber os filhos dele de volta para casa, para a verdadeira terra prometida. Pelo mesmo sinal da coluna de fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto. O lugar escolhido por Deus para adorar Jesus Cristo. Esse é o único lugar que há. Esse é o único nome que Deus tem para a salvação. É disso que Ele chamou a família no céu ao estar na terra. É Jesus Cristo. Ó igreja, ó povo, amigo pecador, não confie em nada mais a não ser em Jesus Cristo. Não confie em nenhum pregador. Não confie em ninguém mais para salvar-lhe. Não confie em nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação. Confie apenas em Jesus Cristo, pois Ele é a luz da hora. Inclinemos a cabeça. It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one. Ó irmão, irmã, se ainda não se arrependeu, se ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, você gostaria de dar o primeiro passo hoje à noite? Gostaria de dar a Deus a oportunidade de recebê-lo no lugar onde você pode adorá-lo? Lembre-se, fora daí, não há lugar que Deus prometeu se encontrar com você e receber a sua adoração. Você diz, irmão Branham, adoro tão sinceramente. Caim também. Ele fez todo o tipo de oferta que Abel fez, mas foi o tipo errado de oferta. Você talvez vá à igreja e dê o dízimo e cumpra o seu dever como um cristão deve fazer, tão sinceramente como qualquer homem ou mulher. Tenho estado aqui agora por uns 30 anos, aqui pela cidade, e clamado esta mesma mensagem. Estou ficando velho. Não poderei estar com vocês por muito mais tempo, mas lembre-se, no dia do juízo, a minha voz está gravada e ela falará contra você. Há apenas um lugar que Deus coloca o seu nome, e não é numa igreja, mas em Jesus. Há apenas um lugar de adoração, apenas um lugar onde você é recebido, e é no amado Jesus Cristo. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, nenhuma igreja, nenhum credo, nada, Jesus Cristo. E esta deve ser a mensagem da hora, restaurar o coração dos filhos de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Não quer aceitá-la hoje à noite? E enquanto estamos de cabeça inclinada, e aqueles que gostariam de ser lembrados em oração, queiram levantar a mão. Não podemos fazer um apelo para que venham ao altar, porque são muitos. Deus os abençoe. Que coisa. À minha esquerda, suponho que há 300. Agora, à minha direita, gostaria de levantar a mão, dizer, quero ser lembrado. Suponho que há 150 ou mais à minha direita. Temos um tabernáculo aqui perto com um grande tanque d'água. Um pastor, um bom pastor, o irmão Orman Neville, associados, estes homens por aqui que vocês veem e ficam conhecendo. Todo dia, toda noite, toda hora, as pessoas querem ser batizadas, que se arrependeram. Está sempre esperando. E se você obedecer esse mandamento, é certeza, por promessa de Deus, se for sincero em seu coração, receber o batismo do Espírito Santo. Há apenas um lugar de adoração. Agora, tal não é no tabernáculo, tal é em Cristo. Como entramos nele, todos nós somos batizados por um Espírito neste único corpo. Oremos. Amado Deus, ao levantarem estas mãos, eles expressaram o que estava debaixo dessa mão, no coração, uma convicção de que têm certeza que necessitam de auxílio proveniente de Ti. Oro por cada um deles, Pai. E vou citar a Tua palavra. Tu disseste, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Pai, não tendo estado na cidade por umas semanas, voltei e perguntei a respeito deste, ora, faleceu. Bem, e a respeito, faleceu. Amado Deus, um a um somos chamados.
Um a um temos que nos encontrar com o desafio de caminharmos pelo vale da sombra da morte. E isso cabe a cada um de nós como mortais. Mas hoje à noite, tu nos ofereceste a tua petição de que se crêssemos nele e fôssemos batizados em nome dele, que tu nos aceitaria. E então neste corpo, no corpo de Cristo, não na igreja, mas no corpo de Cristo, esse corpo já foi julgado. Ele não terá que entrar em juízo. Deus derramou a sua ira sobre aquele corpo, e aquele corpo está livre de pecado. E estar nele nos coloca livres de pecado por sua expiação de que morreu por nós. E aí temos comunhão um com o outro, enquanto o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos mantém limpos de todo pecado e corrupção. Deus Pai, rogo que tu tomes a cada um deles em teu reino. Concede, Deus, que não haja nenhum deles que se perca. Que não haja um rapaz ou uma moça, homem ou mulher. Senhor, alguns do meu povo encontram-se aqui hoje à noite, que não estão debaixo daquele sangue. Como posso me lembrar bem das palavras do meu pai? E rogo, amado Deus, que nenhum deles se perca. Concede, Senhor, estou crendo em Ti agora com tudo o que tenho para... Move-te sobre os meus irmãos, irmãs, meus amigos, aqui neste lugar hoje à noite e pelo telefone afora. Vários estados estão ouvindo, desde a costa leste até a oeste. Rogo, amado Deus, acolá pelos desertos lá em Tucson, bem lá na Califórnia, lá em Nevada e Idaho, bem lá no leste e ali por perto, lá no Texas. Enquanto este convite está sendo estendido, as pessoas que encontram-se em pequenas igrejas, postos de gasolina, lares, ouvindo. Oh, Deus, que aquele homem ou aquela mulher perdidos, nesta hora, venham a Ti. Concede agora mesmo. Pedimos em nome de Jesus que encontrem este lugar de segurança enquanto é tempo. Quando vemos a escritura na parede, a terra tornando-se nervosa, o tempo de libertação está próximo. Parte da nossa nação está afundando, a outra parte rolando e rompendo com terremotos, como Jesus prometeu que seria. Que não demore demais para eles, Senhor, que aceitem isso agora. Pois os apresentamos a Ti como troféus do encontro do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Vocês creem nele? Deus os abençoe. Quantos creem que essa é a verdade? À minha esquerda, levantem a mão. Quantos à direita? Levantem a mão. Deus os abençoe. Até onde vejo, todos. Isso é verdade, amigos. Deus sabe que isso é verdade. Agora, enquanto nele e estando nele, você tem acesso a tudo pelo que ele morreu. Pelo que ele morreu, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você crê nisso? Você crê na expiação dele para a cura agora? Há doentes em nosso meio? Que levantem a mão, direita ou esquerda. Grande número de doença. Não posso mandar fazer fila. Veja você, não se pode subir na plataforma. Não tem jeito de fazer isso. Estão tendo cultos de cura em outros lugares, pelos enfermos. Nas igrejas e coisas assim. Lá no tabernáculo. Vou perguntar-lhes uma coisa. Há quantos crentes? Levantem a mão. Muito bem. Vou citar para vocês a palavra, que é Cristo. A última comissão de Jesus para o mundo e para a igreja, melhor dizendo. Ele diz isto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os doentes, os curarão. Quantos sabem que isso é verdade? Marcos 16, digam amém. Muito bem. Estou pedindo que você, como crente, ponha as mãos sobre alguém na sua frente. Apenas ponha as mãos sobre alguém na sua frente e façamos oração um pelo outro agora. Ponha as mãos sobre alguém perto de você. Senhor, aqui diante de mim está uma caixa de lenços, pedacinhos de tecido, uma mãe idosa deitada em algum lugar, moribunda, um bebê nas últimas, pessoas doentes por todos os lados.
Lemos na Bíblia que tiraram do corpo de Paulo lenços e aventais e foram colocados sobre os enfermos. Espíritos malignos, espíritos imundos e doenças e enfermidades saíram das pessoas. Agora, Senhor, sabemos que não somos São Paulo, mas sabemos que Tu ainda és Jesus, o único lugar de adoração provido por Deus. E agora, hoje, essas pessoas confessaram a mesma fé delas, como estarem crendo do mesmo modo que aquelas pessoas. Com certeza Tu abriste caminho para elas. E ponho a mão sobre estes lenços e peço que as enfermidades e aflições saiam do corpo das pessoas sobre os quais estes serão colocados em nome de Jesus Cristo. Agora, fomos ensinados que, enquanto Israel estava saindo do Egito, cumprindo o dever, eles estavam a caminho da terra prometida. O Mar Vermelho estava na frente deles. E Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, e o mar se amedrontou, afastou-se e deixou Israel atravessar para a terra prometida. Ó Deus, olha para baixo através do sangue de Jesus hoje à noite, e que a enfermidade afaste-se, e que Satanás seja expulso, e que as pessoas atravessem para aquela promessa de boa saúde e força, que Deus disse: desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde. Agora, como tu vês aí, Senhor Jesus, as pessoas com as mãos sobre as outras estão simbolizando a fé delas, de que tu disseste: estes sinais seguirão os que crerem. Estão orando da sua própria maneira, umas pelas outras. A pessoa seguinte está orando pela outra. Agora, Senhor, este desafio foi cumprido de que Satanás, o grande enganador, não tem direito de segurar um filho de Deus. Ele é um ser derrotado. Jesus Cristo, o único lugar de adoração, o único nome verdadeiro, o derrotou no Calvário, e declaramos o sangue dele agora mesmo, que ele derrotou toda doença, toda enfermidade. Eu ordeno que Satanás saia desta audiência, em nome de Jesus Cristo, saia deste povo e que seja libertado. Todos que aceitam a sua cura baseada na palavra escrita, manifestem seu testemunho colocando-se em pé e digam: eu agora aceito a minha cura em nome de Jesus Cristo. Fiquem de pé. Louvado seja Deus, aí está. Observe aqui, aleijados e tais se levantando. Louvado seja Deus, é isso. Apenas creia, Ele está aqui. How wonderful. Aí na audiência fora, pelas linhas telefônicas, vocês deviam ver. Acho que toda pessoa aqui dentro que eu saiba, ou a maioria delas, estão em pé neste momento. Oh, que ocasião maravilhosa! A presença do Senhor! É isso! Onde a presença do Senhor está, aí há liberdade, aí há independência. O Espírito de Deus nos torna livres. Agora que Ele nos curou, cremos nisso. Ele nos salvou, cremos nisso. Aqueles que queiram ser batizados, o tanque está pronto. Qualquer ocasião, qualquer hora que você queira ir, haverá alguém aí que atenda. E agora acho que, antes de encerrarmos, deveríamos cantar um antigo hino da igreja: eu amo, porque Ele primeiro me amou. Levantemos a mão a Deus e cantemos de todo o coração. Queremos nos encontrar com você aqui de manhã, às 9h30, neste mesmo prédio, para o assunto de casamento e divórcio. Muito bem, cantemos juntos agora. E esta grande audiência cante esse agora. Lá nas linhas telefônicas, cantem também. Because he first loved me and purchased my salvation on Onde isso foi feito? No madeiro do Calvário. Enquanto cantamos de novo, quero que você aperte a mão de alguém perto de você e diga: Deus o abençoe, peregrino. Because he first
você não o ama? Não é ele maravilhoso? Ele é o seu esconderijo? Ele é rocha em terra sedenta, abrigo em tempo de tempestade, o único refúgio que conheço. Portanto, a minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar, eu sempre e sem cessar desejo ser. Levantemos a mão enquanto cantamos. My faith to thee, Lamb of Calvary, O Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sin away. Oh, let me from this day be holy. Inclinemos a cabeça agora enquanto sussurramos. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day. Wipe sorrows, tears away, nor let me ever stray from thee aside. Enquanto estão de cabeça inclinada, o nosso amado pastor, o irmão Orman Neville, despedirá a audiência.